Boa noite, irmãos. Dando continuidade aqui à leitura do livro Vida através da Morte, né? A partir desse parágrafo. Seguindo aí o exemplo dos irmãos, vamos parágrafo anterior, né? Para começar daqui, irmãos, para a gente poder pegar um pouco mais de entendimento, né? Depois de haver entrado o pecado e o homem ter caído, passaram-se ainda 2.500 anos antes que fosse dada a lei. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado ou colocado em conta, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Romanos 5, 13 e 14. Isto é, eles não tinham transgredido uma determinada lei. Todavia, mesmo assim havia morte, a prova de que o pecado estava ali. Portanto, o pecado e a morte entraram no mundo por meio de sua cabeça, Adão. Assim, a morte não é meramente a penalidade por uma lei transgredida, mas, havendo o pecado uma vez entrado, a morte é o seu resultado, ou como está expressado na palavra: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Agora, em contraste com aquilo que entrou pelo pecado da criatura, a primeira cabeça, pecado e morte, aprove a Deus nos revelar aquilo que entrou por meio de uma nova raça, por intermédio do dom ou dádiva de seu próprio Filho, justiça e vida. Somente o infinito dom B deve. Acho que foi na semana passada, eu errei nisso aqui. Vamos mostrar. Ele continua aqui. Seu próprio Filho, justiça e vida. Somente o infinito dom deve prevalecer sobre aquilo que é finito e medonho, como foi o resultado do pecado da criatura. Deus não poderia, em seu gratuito favor para conosco, conceder-nos uma dádiva ou dom que estivesse aquém de nossas necessidades. Daí vem o cuidado do Espírito Santo em nos mostrar como esse dom gratuito, perdão. Daí vem o cuidado do Espírito Santo em nos mostrar como esse dom gratuito abundou sobre o pecado, a raiz do mal e da morte que entrou por meio de Adão. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos 5,15. Sem dúvida, o efeito da ofensa do pecado de Adão sobre os muitos, mesmo sobre sua posteridade, é algo terrível. E todos nós pertencemos a esses muitos. A morte passou a todos os homens. No entanto, se passarmos da morte para a vida na ressurreta cabeça da nova criação, devemos agora ver como a graça de Deus e o dom pela graça
por meio de um, Jesus Cristo, abundou sobre os muitos que estão nele. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Romanos 5,16. Em Adão, vemos um pecado e as consequências que brotaram dele em juízo. Olha agora para o dom gratuito. Veja Jesus, nosso substituto. Todas as nossas iniquidades foram levadas a cair sobre ele. E isto exatamente com o propósito de podermos, pela fé, ser justificados de todas elas. E mais ainda, não apenas justificados de todas as nossas iniquidades pelo seu sangue, mas ele, havendo morrido por nossas ofensas, ressuscitou para a nossa justificação. Vamos meditar agora sobre este imenso fato. Este imenso fato. A ressurreição de Jesus de entre os mortos e está com o expresso propósito de nossa justificação, de nossa plena e abundante justificação. Quando Jesus foi ressuscitado de entre os mortos, incorporou a si próprio aquela vida santa que ele tinha e que ele era. Ele podia assumi-la em perfeita justiça, havendo glorificado a Deus e tendo redimido os muitos, em conformidade com aquela glória. Ele podia agora comunicar a eles, a nós, aquela mesma e eterna vida, uma vida justificada em justiça imutável e sempre eterna, sempre eterna. Será muito bendito se pudermos compreender esta justificação de vida que reina e prevalece, embora admitindo plenamente que nossa vida, como filho de Adão, foi colocada de lado. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Aqui, aqui fecha o parêntese do versículo 13. Será que algum de nós pode negar que a morte reina por meio do pecado sobre a raça de Adão? Qual médico é capaz de deter o reino da morte? No entanto, Jesus diz acerca dos muitos que são seus, e dores a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10:28. A morte, definitivamente, não tem nenhum direito sobre aqueles que recebem a abundância da graça e o dom de justiça. Eles reinam em vida por meio de um, Jesus Cristo. Nada pode deter a sua corrente, ninguém pode tirá-los da sua mão. Pois assim,
Como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos 5,18. Isto é, o efeito dos dois atos, para os dois muitos, do versículo 19, o pecado de Adão e a obediência de Cristo até a morte, as duas famílias. As duas famílias. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Contudo, da maior importância vermos que esta justificação de vida está ligada à sua ressurreição de entre os mortos, sendo um resultado dela. Não está escrito que ele tenha guardado a lei para a nossa justificação, mas que Deus o ressuscitou de entre os mortos exatamente com este propósito, para a nossa justificação. Não é e nem poderia ser a justificação de nossa vida na carne sobre a lei. Isto não poderia ser de maneira nenhuma. A carne foi julgada e posta de lado. A vida que temos agora diante de Deus é a vida daquele que passou pela morte por nós. E tudo aquilo que as justas exigências de Deus tinham contra nós foi plenamente satisfeito pela morte de nosso substituto. Cristo é nossa vida. Poderá haver acusação contra ele, que é justamente o nosso substituto? Temos, então, por graça abundante, uma vida contra a qual não há e nem pode haver qualquer acusação. Portanto, uma vida justificada. Como a gente tem sempre ouvido, né, dos irmãos, é, a carne, ou nada que a gente possa fazer, poderia nos dar essa justificação, né? Essa graça que superabundou através da morte do Senhor Jesus. Essa sim, né? Essa obra perfeita, como o texto descreve, né? Nosso substituto. Então, devemos sempre dar graça, né, a essa pessoa tão bendita, tão digna de honra e glória. Se estamos em Adão, ou na carne sobre a lei, nada pode justificar a nós ou a essa vida pecaminosa. A ela aplica-se o juízo e a morte. Se estamos em Cristo, temos uma vida que prevalece, uma vida completamente justificada, que nada pode condenar. Quanto aos nossos pecados, somos considerados justos. A fé é imputada como justiça, e sendo justificados, temos paz com Deus. Quanto àquilo que herdamos de Adão, nossa posição, vida e natureza pecaminosa, não estamos mais nisso, mas em Cristo ressuscitado de entre os mortos. E a vida eterna que temos nele é uma vida justificada. E se é nele, completamente justificada ela é. Não há dúvida, né, irmãos? Aqui não tem dúvidas. Graças ao Senhor. É da máxima importância abraçarmos logo isto, completamente justificados de nossos pecados por Ele, e como na nova criação, completamente justificados nele, que está ressuscitado de entre os mortos.
Em ambos os casos, tudo vem de Deus, em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Querido crente, você reconhece que não se encontra mais em Adão e nem ligado às coisas que pertencem a ele? O ponto de grande importância que você deve enxergar é este. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5,17. Que triste erro você estaria cometendo se voltasse ou se apegasse às coisas velhas. A lei e a velha natureza a velha natureza e viesse a supor que pudesse existir algo capaz de melhorar a sua velha natureza ou de justificá-lo estando sob a lei, coisas essas já passadas. Entenda que sua justiça e sua vida são agora completamente novas e que tudo provém de Deus. E o que provém de Deus deve necessariamente ser perfeito. Assim, estamos perfeita e eternamente justificados no Cristo ressuscitado. Ó, que favor gratuito e maravilhoso este de Deus. Talvez você pergunte, então, por que a lei foi dada se o homem não podia ser justificado por ela? Ou se ela não pode conceder uma vida justificada? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Romanos 5:20. Pode ter sido isto que aconteceu com você em sua experiência passada. A lei pode ter atuado em você com poder destruidor. E quanto mais você se esforçou em guardá-la, mais a ofensa abundou. Quanto você deve ter se esforçado para tornar sua carne santa. E quanto mais se esforçou, mais fracassou. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Você crê em Deus acerca disto? Você pode agora mesmo parar com suas obras e descansar no irrestrito e gratuito favor de Deus, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce. Sim, e esta pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5:21 não foi somente a graça que reinou. Isso teria sido indiferença para com o pecado. Tampouco foi só a justiça que reinou, pois então o pecador deveria ter sido condenado, mas a graça pela justiça, perdão. Tampouco foi só a justiça que reinou, pois então o pecador deveria ter sido condenado, mas a graça pela justiça. Sim, ela reina e reina absoluta para a vida eterna. Certamente, irmãos, que esse é um ensinamento dos mais importantes para a nossa vida cristã, principalmente a maioria, né, que veio de algum sistema religioso, né, o quanto as palavras escritas aí fizeram parte também, né, da história de cada um de nós. A confiança própria, né, porque é isso que as religiões vão fazer. Para que você possa depositar a sua confiança nos seus feitos, nas suas próprias obras. E aí, como o escritor deixa claro, né, só vai ser frustração, né?
principalmente aquele que for um pouco mais honesto, ele vai se frustrar muito a cada tentativa, a cada período que ele se esforçou, que se dedicou, né, que buscou melhorar a carne, né? É muito importante essa verdade, porque ela mostra, de forma bem resumida, que, né, não existe a confiança própria, a confiança tem que ser somente no Senhor, sabendo que é Ele quem vai operar em nós tudo, né, tanto querer como o efetuar. Então, até as obras, né, que nós fazemos boas hoje, né, depois de conhecer a verdade, depois de estar andando na luz, é o Senhor. A gente sempre vai ver, o cristão mais amadurecido, ele sempre vai ver o Senhor em tudo, né, na sua vida. É muito importante realmente refletir sobre isso. Um outro ponto também acerca da morte é que, com o passar do tempo, né, a gente termina normalizando, né, a morte, né, como se não fosse algo tão grave, porque já faz parte, né, da humanidade, da história da humanidade desde que Adão e Eva, né, pecaram. E aí a gente termina que pode não enxergar mais o peso, né, que é a morte, e quão grande, né, vitória o nosso Senhor Jesus teve ao passar pela morte. Então, acredito que é interessante refletir sempre sobre isso, porque, né, no dia a dia a gente pode terminar não... Tem algum microfone aberto, parece. A gente pode terminar não vendo o peso que é a morte, né, que não é algo normal. Deus não queria isso de nós, né, não queria a morte. Deus sempre é vida, que é a vida para nós, mas a morte entrou por conta do pecado. Quando o pecado entrou, a morte entra também, seja a morte física, seja a morte espiritual. Mas é importante refletir um pouco sobre isso, porque a gente vai ver o quão grave é, né, a morte, e para a gente entender um pouco mais quão grande foi a vitória do nosso Salvador ao morrer, ao experimentar a morte, né, em nosso lugar. E as duas mortes, né, porque Deus também o abandona, ele fica sem Deus no primeiro momento, certamente primeira vez na história, né, certamente que o Senhor Jesus fica ali sem Deus, né, sozinho, naquela cruz. Tem a morte espiritual e também vem a morte física, né? Então ele experimenta essas duas mortes ali, por estar carregando ali os nossos pecados. Então é importante a gente lembrar disso para a gente sentir um pouco, né, do peso, né, que é o pecado, que é a morte, e a grande vitória do nosso Senhor Jesus ao passar por isso, e nós não vamos passar, né? Talvez pela morte física, mesmo assim, não a esperamos, né, como Paulo, né? Esperamos o arrebatamento, isso, né, tá bem claro para nós. A gente está esperando o arrebatamento, pode ser a qualquer momento, né? Então, mas graças ao Senhor, a gente não passa mais, né? A morte, mesmo a morte física, para a gente é como se ela também já não existisse. É importante só refletir para a gente saber o peso, né, disso tudo, mas, né, pela fé nós já não temos o peso do medo, né? Como o incrédulo vai ter esse peso do medo da morte. Não, esse nós não temos. Mas é importante entender o peso da morte, para que a gente possa glorificar ainda mais ao nosso Senhor Jesus e a obra que ele consumou ali naquela cruz. Jorge, fica à vontade, viu, irmão? Certo?
Irmão, consegue me ouvir? Certo, vou dar continuidade aqui. Se não houver mais comentário. Porém, se somos constituídos justos por Cristo e em Cristo, totalmente à parte de quaisquer obras que pratiquemos, tendo os pecados perdoados e o pecado não imputado a nós, surge então uma questão quanto à justiça prática. Devemos nós continuar na prática do pecado? Os inimigos da graça de Deus sempre levantam esta questão, ou a colocam como uma acusação de que aqueles que aceitam as doutrinas da graça soberana de Deus insinuam poder viver no pecado para que a graça abunde. Esta é uma acusação tão comum em nossos dias, como era aqui naqueles dias os fariseus lançavam contra o apóstolo. No próximo capítulo, temos a resposta inspirada a essa calúnia tão usual. Mas descanse, assegurado de que nada menos do que abundante graça pode dar descanso à alma. Irmão Jefferson, se caso tiver ruim para você aí, tá manuseando o texto aí, qualquer coisa eu compartilho aqui. Tá tranquilo, irmão. Viu? Certo. Então vamos continuar. Capítulo 6. Vida de santidade. Esta é, portanto, a questão. Se a graça abundou sobre os pecados e sobre o pecado, sobre todas as iniquidades que cometemos e sobre o pecado que herdamos, e onde o pecado abundou, a graça superabundou, seria então verdade que a graça abundante poderia nos levar a continuar na prática do pecado? Desde os dias de Paulo até hoje, os que rejeitam o evangelho têm sempre falado ser assim. Se você está completamente justificado, não por suas obras, mas pela sempiterna e imutável justiça de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitado de entre os mortos, e não só por meio dessa justiça, mas também nessa justiça, então isto implica que você admite que pode ser descuidado até ao ponto de praticar pecado. O irmão pode subir mais um pouco? Vamos ver o que o Espírito Santo, por meio do apóstolo, diz acerca disso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Longe de nós tal pensamento. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, versículo 1 e 2.
Portanto, aqui está este princípio, o princípio da libertação do pecado através da morte, que é tão ridicularizado. Jamais encontraremos outra libertação do pecado na palavra de Deus. Durante séculos, muitas almas sinceras buscaram libertação por meio de jejuns e reclusão em mosteiros. Muitas almas sinceras a buscam agora por meio de esforços, em busca de uma falsa perfeição da carne. Mas aqui está a plena verdade de Deus, libertação do pecado através da morte. Note bem isto, não se trata da morte futura de nossos corpos, se viermos a morrer, mas se viermos a morrer, mas trata-se, isto sim, de nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele. Romanos 6:2. O que é que isso significa? Nós que estamos mortos para o pecado? Será que você responderá que são aqueles que atingiram a perfeição? Acaso existe aqui algum pensamento desse tipo? De maneira nenhuma. Para mostrar com que segurança isto se aplica a todos os cristãos, o apóstolo diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, versículo 3 e 4. Ele é cuidadoso em demonstrar que este princípio de libertação do pecado por meio da morte se aplica a todos os que foram verdadeiramente batizados na morte de Cristo. Nada poderia ser mais claro e, no entanto, nada é menos conhecido. No entanto, é algo que deveria ser bem entendido, pois os apóstolos, pois o apóstolo diz: não sabeis? Você entende, leitor, esta grande verdade prática da libertação do pecado? Será que você diz como se expressou um conhecido professor há alguns dias que somos todos pecadores inadequados para o céu? Devemos, portanto, procurar de todos os modos melhorar nossa natureza pecaminosa, mas temo que neste mundo ela nunca estará preparada para o céu? Preparada para o céu. Poderia um cadáver estar preparado para o céu? Ele está morto e é por demais repugnante, tanto para o céu quanto para a terra.
deve ser sepultado, e será que você o sepulta para torná-lo de uma só vez ou aos poucos algo perfeito? Não passa de uma massa de corrupção. Não há vida nele, nem sequer uma partícula, e nem pode haver até que seja revelado o poder de Deus em ressurreição. E acaso não é isto o que acontece com todo o nosso ser moral? Nosso vizinho, por mais sincero que seja, está gastando sua vida buscando se aperfeiçoar sua carne por meio de sacramentos e rituais, mas teme que numa cruz, mas teme que nunca será capaz de fazê-lo ao ponto de deixá-la preparada para o céu. Que cegueira é esta para alguém que poderia aprender até mesmo de seu próprio batismo? O que acontece de fato é que não cremos em Deus. Não cremos que em nossa carne, como filhos de Adão, estejamos tão maus, tão vis, tão repugnantes, tão desagradáveis, tão mortos a tudo o que é bom, como o próprio Deus afirma que somos. Será que você já chegou a dizer: só estou preparado para ser sepultado? Ter colocado fora de cena? Sim, enterre-me, sepulte-me, bem longe. Não estou preparado para céu e nem para a terra. Ó, sepulte-me longe, fora da vista de Deus e fora de mim, minha própria vista. Ó, sepulte-me longe, fora da vista de Deus e fora da minha vista, da minha própria vista. Eis aqui a água, disse o eunuco. O que impede? Marque bem, então, que a libertação do pecado não é a melhoria do próprio eu ou da natureza má. A carne, mais fome, a carne, peraí, marque bem, então, que a libertação do pecado não é a melhoria do próprio eu ou da natureza má. A carne, mas fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Romanos 6:4. Não somos batizados para a obra do Espírito em nós.
Cadê? Tá, me perdi agora. Ah, não somos batizados para a obra do Espírito em nós, mas para a morte do Senhor, que morreu por nós e ressuscitou. A morte, então, que livra do pecado, não é uma morte para o pecado, que nós consigamos operar em nós, mas a morte de Cristo na cruz. Deixa eu reler esse ponto de novo. A morte, então, que livra do pecado, não é uma morte para o pecado que nós consigamos operar em nós, mas a morte de Cristo na cruz e nossa identificação com ela, sepultados com ele. E se você prestar atenção, verá que não existe nenhum pensamento acerca de batismo comunicando vida. O batismo é na morte ou para a morte. E a vida no Cristo ressuscitado está além dela. Pois Cristo não somente morreu e ficou morto, mas ele ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Romanos 6:4. Quão gloriosa é a nova criação! Cristo, o princípio dessa nova criação, ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos, nós também em novidade de vida. Romanos 6:4. Não só as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, como também estamos agora na nova criação pela glória do Pai. Porque se formos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Romanos 6:5. O aspecto da ressurreição que há neste assunto nos é apresentado de forma mais completa em Colossenses 2. Mas deixe-nos apenas notar aqui que o batismo na morte é o ponto principal que demonstra aquilo que todos os cristãos deveriam saber: a verdade da libertação por meio da morte. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6:6. A questão agora é a seguinte: será que é quando o crente atinge a assim chamada perfeição para que a velha natureza deixe de existir, que o velho homem está crucificado? Ou será que o que realmente acontece é que tudo transforma-se em algo bom? O texto não traz nenhuma ideia de que isso seja um estado peculiar a alguns cristãos, em detrimento de outros. Trata-se da própria verdade de nossa posição cristã. Conhecermos que nosso velho homem foi crucificado. Quando? Quando sentimos isso? Não, não é este o pensamento aqui, mas diz que foi crucificado com ele. Isto, com certeza, ocorreu na cruz. Ele não somente levou os nossos pecados sobre a cruz, em infinito amor,
mas também nosso velho homem foi ali completamente julgado. Certamente, isso é algo ótimo de experimentarmos. Quando ficamos assim identificados com esse Jesus crucificado, do que o batismo é uma figura, estamos nós assim identificados com a morte de Jesus? Não identificados, não identificados com a melhoria ou a restauração de nossa velha natureza, mas será que podemos olhar para trás, para a cruz e dizer: ali eu fui crucificado com Cristo? Tudo aquilo em que eu poderia confiar precisou ser crucificado, tudo aquilo em que eu poderia confiar precisou ser crucificado. Com toda certeza, foi assim que aconteceu, para que o corpo de pecado pudesse se destruir, tornando-o incapaz. Pois um homem morto é totalmente incapaz, caso contrário, não estaria morto. Vimos como Deus justifica o seu povo de seus pecados, pelo sangue de Jesus. Agora vemos como ele os justifica do pecado, a raiz ou a natureza. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, 7. Os pecados estão perdoados, e agora o pecado não pode ser imputado àquele que está morto. Ele está justificado do pecado. Mas não existiria poder para uma vida santa no simples fato de se estar morto para o pecado. Vamos ver o que é o verdadeiro poder quando chegarmos a Romanos 8, 2. Mas agora devemos apenas notar cuidadosamente que estamos tão verdadeiramente identificados com Cristo ressuscitado, ou até mais quanto com ele na morte. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos 6, 8. Uma coisa segue a outra, e assim é para sempre. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos 6, 9, 10. Cristo nada mais tem a ver com o pecado, e nem o pecado com ele. Ele esteve aqui uma vez e levou toda a maldição do pecado. Ele foi feito pecado ou oferta pelo pecado. Que pecado? O dele? Ele não tinha nenhum. O pecado, o nosso pecado,
nada mais tem a ver com ele, nem ele com o pecado. Foi tudo tirado da vista de Deus. Aquele que um dia ficou sob o peso do pecado, que foi até a morte, vive agora para Deus. Ó, que verdadeira, ó, que verdade preciosa, como sustenta a alma. E o pecado nada mais tem a ver com ele e nem conosco. De uma vez por todas, estamos identificados com ele na morte. Sim, mas do que identificados, vivos nele para todo sempre. Ó minha alma, acaso você não crê em Deus? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:11. Será que isto quer dizer que a velha natureza ou pecado está erradicada, morta? Será que ela não existe mais no crente? Não há um tal pensamento aqui. Se assim fosse, se estivesse realmente morta, não precisaríamos considerá-la morta. Você já ouviu falar de algum cadáver sendo considerado morto? Estamos tão identificados com Cristo que Deus deseja que nós consideremos mortos com Ele e vivos nele. Ele deseja que tratemos a velha natureza como se estivéssemos mortos para o pecado e vivos no Cristo ressuscitado de entre os mortos. Só que, como já vimos, este último vem sempre antes do primeiro. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, temos paz com Deus, no que diz respeito aos nossos pecados, por meio da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitou nele, de modo que estamos vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porém, não há nada que mais se a- adeque aos, aos propósitos de Satanás, do que deixarmos isso tudo de lado. Tanto a obra completa de Cristo, pela qual somos justificados de nossos pecados, nossa identificação com sua morte para o pecado, e também a obra de Deus,
em nos ressuscitar em Cristo e assim nos libertar do pecado. Vivos para Deus. Vivos para Deus. Sim, apesar da clara verdade ensinada por este versículo, a libertação do pecado tem sido compreendida como um alvo futuro do crente, atingido somente por alguns. É esta a raiz da perfeição de justiça própria na carne. É somente o que Deus diz nestes versículos que nos dá o único princípio de libertação do pecado. Todos os outros métodos não passam de engano. Porém, você dirá: descubro que minha velha natureza não está morta de fato. Exatamente. Mas você deve considerar-se a si próprio morto para o pecado e vivo para Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Descobriremos que muito do que vem a seguir é o desdobramento deste princípio tão importante. Ele irá afetar cada passo de nosso andar neste mundo. Como devemos andar para demonstrar nossa identificação com Cristo crucificado? Como devemos andar para demonstrar nossa identificação com Cristo crucificado? Sim, estamos crucificados com Ele. Talvez você conheça muitos que andam como se estivessem mortos para as coisas de Deus e de seu Cristo, e totalmente vivos para o mundo que crucificou Jesus. Que Deus possa usar estas solenes verdades em poder santificador para nossas almas. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Romanos 6:12. Longe de nós esteja pensar que devêssemos praticar o pecado a fim de que a graça pudesse abundar. Como já vimos, viver no pecado é exatamente o oposto de estar morto para o pecado. Certamente, o significado de morto com Cristo, como professado no batismo, não é viver em pecado. E agora vive também para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ele não diz que o pecado não mais existe. Ele não diz que você deve considerá-lo extirpado. Se o inimigo não mais existisse em um país, não haveria necessidade de dizer: não deixe esse inimigo reinar. E nem você poderia dizer que devemos obedecer suas concupiscências. Se não existissem mais concupiscências pecaminosas para serem subjugadas e resistidas, mas não devemos permitir que nossos membros sejam instrumentos de injustiça para o pecado, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6:13. É exatamente isto o próprio princípio de um andar santo.
que é nossa morte em Cristo, nossa morte com Cristo, e o estarmos vivos para Deus. Não é em momento nenhum para atingirmos esse estado, mas para nos considerarmos assim mortos e outra vez vivos, para assim andarmos, reconhecer, para assim andarmos, reconhece, reconhecesse que evidentemente há o conflito, mas há também libertação. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Tendo assim vida em Cristo, podemos agora encarar o pecado em em nosso velho e pecaminoso eu, como um inimigo, todavia, um inimigo que não deveria ter domínio. Que libertação isto traz? Para aquele que conhece a total beleza da velha natureza, não há palavras que possam expressar completamente a grandeza da libertação do reino do pecado. Ah, pode haver uma súbita tentação, sim, falhas até, mas o pecado não deverá ter domínio, não deverá reinar. Mas por que o pecado não deve reinar? Pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Toda a história da cristandade e a história de cada crente individualmente comprova a verdade desta afirmação e também do seu oposto, na mesma proporção que o gratuito favor de Deus por meio de Cristo Jesus é conhecido e desfrutado. Esta libertação da escravidão do pecado e podermos viver uma vida santa. A lei não pode dar poder àqueles que se encontram sobre ela, mas pode apenas amaldiçoá-los. Irmãos, poderíamos ir até esse parágrafo aqui, né? Já são 9h29, praticamente 9h30 já, né? Chegando ao nosso horário. Como o texto é grande, a gente poderia deixar a parte desse parágrafo em diante aqui para a próxima nossa reunião, se o senhor permitir, né? É que os irmãos acham?
Ok, irmãos. Jorge, eu vou tirar a gravação. Você agradece, por favor.